Paz e luz, meus amados, vamos falar agora para vocês sobre homilética, oratória, né? A homilética e oratória é a mesma coisa, só que no mundo da teologia a palavra homilética é mais utilizada e no mundo secular a palavra oratória. A homilética é a oratória do sagrado. O significado da palavra homilética é a arte de falar bem, de se expressar corretamente, né? A oratória é a matéria que visa um treinamento acadêmico para uma boa expressão oral e física. Então não é somente questão oral, é questão também da expressão física. E todo bom líder ele tem que falar bem. Esta é uma matéria muito importante que você deverá assistir várias vezes para você decorar todos os pontos importantes dessa matéria oratória. Todo líder tem que falar bem. A importância de uma boa expressão é essencial. Aí é um tópico, viu? Já vá anotando já no seu caderninho. A importância de uma boa expressão é muito grande. Todo líder tem que se expressar bem, para que ele seja bem aceito, para que ele represente bem o seu povo, né, a sua fé. Todo líder deve saber se expressar bem. O líder é representante de uma massa, você é representante de Cristo, representante de uma massa, de uma coletividade. Aí de repente você vai dar uma entrevista na televisão ou no rádio e se expressa mal, aquela coletividade vai dizer, mas rapaz, nosso pastor é tão fraquinho, né, não sabe nem falar direito. Então se você soubesse expressar bem, você vai causar orgulho. Olha, o meu pastor, eita rapaz, falou bem demais, eu estou todo orgulhoso, coisa boa, né? Então todo líder tem que se expressar bem, saber o que convém falar, o que não convém falar. Alguns já nascem com este dom, outros precisam desenvolvê-lo através de técnicas. Ou seja, Deus dá a alguns esse dom que a pessoa já tem de nascença, mas outros têm que desenvolver esse dom através de técnicas. E aqueles que nasceram com esse dom da palavra, eles podem desenvolver mais ainda, aperfeiçoar mais ainda. As técnicas visam o aperfeiçoamento. Então, essas técnicas de oratória que você vai aprender agora, elas visam o seu aperfeiçoamento. Você se aperfeiçoar em algo que vai ser útil para você e para Deus, né? Os tolos pensam que já sabem de tudo, mas os sábios vivem perseguindo o conhecimento. Então os tolos são aqueles que pensam que já sabem de tudo. Rapaz, já sei falar, eu não preciso de estudar para falar, eu já sei falar demais. E às vezes não sabe, pisa na bola e não sabe que está pisando, né? Então o sábio não, o sábio diz, é para eu me aperfeiçoar, é para eu crescer, para me trazer crescimento, então eu vou aprender. Olha só a diferença do tolo para o sábio. Então, você é sábio, porque você está no seminário teológico Luz Online para aprender. E está ouvindo esse vídeo para te aperfeiçoar. E que o Espírito de Deus sopre sobre você e você aprenda a expressar-se bem, para que perante as autoridades, perante a Bíblia, perante o mundo, você saiba se comportar, falar bem, para exaltar o nome de Deus. A oração, a pregação tem que ser como uma comida, temperada, na temperatura certa, com os ingredientes certos. Então, a oração, a oratória, ela é como fosse uma comida. Ela tem que ser feita de uma maneira que agrade ao povo que vai lhe ouvir, né? Então, se você disser, olha, Jesus te ama, então tá faltando um pouquinho de sal, não tá? Aí você bota um pouquinho de sal, um pouquinho de cominho nessa oração. Jesus te ama, já aumentou. Agora vamos botar mais ingredientes. Jesus te ama, olha só como mudou a expressão. É a mesma palavra, porém aumentou a eficácia dessa palavra. A oração, a pregação, tem que ser como comida e ter um objetivo certo. Em primeiro lugar, a oração deve ter um objetivo. Você vai falar alguma coisa. Você vai falar para quê? Por quê? Qual é o objetivo dessa tua palavra? Aonde você quer que essa palavra chegue? Qual é
o que é que você quer que essa palavra faça. Então você tem que ter em mente. Eu fui convidado ali para pregar para a mocidade. Então eles querem que eu pregue sobre a alegria. Então qual é o objetivo? O objetivo é fortalecer os irmãos na alegria. Vamos procurar aqui na Bíblia. Vamos olhar na Bíblia Sagrada. Para estar aqui, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Ó, o texto. E aí você vai montando seu sermão. Daqui a pouco você vai aprender como você vai montar esse sermão, né? Esta análise pode ser, o orador deve conhecer o auditório que vai ouvi-lo. Quem são, a cultura, os interesses, o conceito, a necessidade. Então, você pode fazer uma pesquisa sem deixar as pessoas saberem que você está pesquisando. Quem é esse auditório que eu vou pregar? Rapaz, é uma igreja pentecostal que é fogo puro. Então, você já sabe que você vai trabalhar em cima da emoção. Você vai botar mais pimenta nessa comida oratória. Você vai colocar mais sal. Oh, glória, aleluia! Não, você vai pregar para uma igreja fundamentalista. Uma igreja daquela que você não escuta nem barulho. Eles gostam de ouvir e saber na Bíblia o que você está falando. Então você vai aumentar a dosagem do tempero na área da lógica, na área dos versículos, na área da compreensão. E eles vão entender. Por quê? Eles gostam de entender. Esta análise pode ser feita na hora, quando você foi convidado para uma palestra num auditório, numa igreja. Você não sabe quem é aquela igreja, você não sabe quem é aquele auditório. Quando você chega lá, você dá uma profunda olhada. Você olha assim, ó, observa, você observa as pessoas, o jeito das pessoas falar. Aí você vai perceber se as pessoas são extrovertidas, introvertidas, se as pessoas gostam de rir, de brincar, de ler. Você observa, se elas estiverem com Bíblia na mão, com livros na mão, então essas pessoas, elas são pessoas que gostam de saber o que é que estão ouvindo, né? Se for um bocado de jovem, aí já é um outro tipo de sermão. Cada um tem um jeito de se expressar, né? Mas todos os jeitos de se expressar, eles são aperfeiçoáveis. Então você tem que se aperfeiçoar. Você tem um jeito de pregar. Então você tem que aperfeiçoar aquela forma de você pregar, aquele jeito de você pregar. O aluno pode gravar a sua própria voz em um celular ou máquina digital para ver a dinâmica da sua oração. Então, para você aprender a pregar, é necessário você pregar, né? Como hoje muitas igrejas não dão nem oportunidade para a pessoa trazer uma palavra, um negócio, e se der, você também pode usar os recursos eletrônicos. Como você está utilizando o recurso eletrônico para aprender teologia? Um simples celular desse, ó, você pode gravar a sua voz. Você finge que está no culto, aí você coloca, ó, irmãos, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz aqui no versículo tal, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, amados, eu vou falar nesta noite acerca da alegria que vem do Senhor. Então, você grava, aí volta, ó, deita na cama e vai ouvir. Rapaz, eu errei no S. Rapaz, ó, faltou a introdução. Ó, e assim, ó, você vai desenvolver, que é uma beleza, num simples celular desse que todo mundo tem. O tom de voz é muito importante. Não adianta você falar muito alto ou falar baixo demais, cantando ou rápido demais. Não. O tom de voz, a altura da voz é muito importante. Você não adianta berrar que a garganta fica azul e que você fica vermelho e que depois você está rouco. Também não adianta você chegar e dizer, irmãos, estamos aqui muito animados para pregar o Evangelho do Senhor. Então você está dormindo, meu amigo, né? Então você tem que saber a altura de voz, o tom de voz, né? A expressão facial, alegria, tristeza. A expressão facial é muito interessante. Você não diz, a alegria do Senhor é a nossa força, com cara de triste. Você tem que dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, com cara e olho de alegria. É essa a forma de você expressar corretamente. A oratória, a homilética, trabalha isso. Não é somente a questão da voz. Numa rádio você pode esconder seu semblante, mas numa televisão ou ao vivo as pessoas vão estar vendo a sua cara, o seu semblante. Então essas pessoas, elas vão perceber o seu jeito de se expressar.
né? Então não seja repetitivo, né? Nem seja uma pessoa de um tema só. Isso é importante. Tem gente que repete muito. Repete. E, aleluia, estamos aqui. Aleluia, para pregar. Aleluia, nesse texto. Aleluia, vamos ler. Aleluia, já foi lido. Aleluia. Calma, tenha calma. E evite expressões repetitivas. Aí depois os irmãos vão dizer: ó, lá vai o irmão. Paz e luz, meus alunos. Alunos do Seminário Teológico Luz Online. Deus vos abençoe. Continuando falando acerca da homilética, da oratória, né? Nós paramos nessa parte. Você pode treinar e se aperfeiçoar cada vez mais. Isso é importantíssimo. Você pode realmente se aperfeiçoar, treinar sua dicção, né? No celular, no gravador. Como eu falei, mostrei até para vocês, um celular simples como esse pode ser uma bênção. Você pode gravar, você bota assim, ó, e prega, faz uma pregação de 20 minutos, meia hora, aí depois você vai voltar, ó, e escuta. E isso vai te ajudar muito. Hoje muitas igrejas não dão mais oportunidade, né? E as pessoas passam anos e anos para ter uma oportunidade. Quando tem uma oportunidade, é para orar. O irmão Cicrano ore, o irmão Beltrano ore. E aí é uma coisa muito pequena para você treinar. Mas, no caso, você tem que fazer o seu próprio treinamento no celular, né? Falar com autoridade. Você tem que falar com autoridade, meu amigo. A autoridade do Espírito Santo. Certeza, convicção, né? Ou seja, não é você berrar e gritar, né? É falar com autoridade, convicção. Olhar para o povo e mostrar aquilo ali, falar como se fosse uma coisa boa, uma notícia, um fuxico bom. Levar a pessoa a ter curiosidade daquela pregação, né? E isso é uma maravilha, isso é um dom de Deus maravilhoso. Você pode esmiuçar cada versículo. A Bíblia é muito rica. Às vezes a pessoa lê apenas um versículo e vai falar coisas da cabeça dele e esquece de esmiuçar, de observar aquele versículo que leu. E aquele versículo que ele leu, se ele dividir ponto por ponto, aquilo dá margem para a pessoa falar muito tempo. Então, você esmiuça o versículo, tire dele o melhor, como fosse uma cana de açúcar. Você não passa lá na máquina, depois passa o bagaço, passa de novo o bagaço, sai o último caldo. Dessa forma, são os textos da Bíblia. Você pode fazer isto até sair o último caldo, né, para alimentar bem o seu povo, o povo que está ali ouvindo, né? Antes de pregar, é bom você imaginar o que você deve fazer e o que você vai dizer. Então você imagina, eu vou subir no púlpito, aí agora eu vou falar, evitar vícios, né, que as pessoas acham bonito, tirar o paletó suado, né, ou pegar aquela carreira, estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não precisa isso aí, mas é bonito, o pregador fulano prega, pai, deixa ele pregar. Você tem que catar o que é bom, né? Eu conheço um pregador que ele prega com a última força das suas cordas vocais, e no final ele fala: Jesus Cristo está aqui, Ele está aqui para te abençoar. E a igreja viu isso, e alguns irmãos acharam que era interessante. De repente tem um bocado de jovem, um bocado de presbítero pregando: Deus está aqui para te abençoar, para fazer. Aí, ou seja, eles olharam, viram aquele vício de oratória daquele pregador e acharam bonito, né? O ser humano é incrível. E começaram a imitar, achando que fica bonito, né? Fica bonito. Mas aquilo ali, aquele pregador, ele já teve vários problemas com as cordas vocais, calo nas cordas vocais, foi tratado nos Estados Unidos e tudo mais. E aqueles pobrezinhos, coitado, imitando, com certeza, se ele não tiver cuidado, vai ter também. Então preste atenção para imitar o que é bom e o que é certo, né? Há poder nas palavras. As palavras há mistérios. Você pode falar, e Jesus Cristo falou: como guardaram as minhas palavras, guardarão também as vossas. As pessoas vão guardar o que você fala. Então não fale besteira. Evite falar pensamentos loucos e absurdos.
e fale com autoridade. Alguém vai guardar o que você falou. Eu me lembro que eu preguei e passei 5 anos sem ir naquele lugar. Eu preguei sobre o passado, aí eu falei essa frase: com a mala velha do passado pesada, você carregando essa mala velha, você não chega a lugar nenhum. Depois de 5 anos, fui lá, e o irmão disse: está lembrado quando você pregou sobre a mala? E a mala? E eu disse: que mala? A mala, irmão, a mala do passado. Aí eu falei: eita, tá vendo como o povo guarda o que você fala? Então, fale coisas boas, né? Não cite igrejas, pregadores, evite o negativo, o confuso, o complicado, o contraditório. Evite isso aí. Tem gente que só prega metendo cacete nos outros. É a pregação de chicotes. Esse caba tem autoridade. Autoridade para mostrar os erros dos outros. Você tem que ter autoridade para mostrar os seus acertos e os acertos dos outros. Não ficar mostrando erro. Porque tem irmão, você está divulgando o erro. Você não está divulgando o que é bom. Se você quer divulgar o que é bom, você tem que divulgar e pregar o que é bom. E não o que foi feito de ruim. Evite longos e cansativos sermões, daqueles que as pessoas ficam dormindo nas cadeiras. Comparações bobas. Você dizer: quero ver um homem fazer um pé de árvore, quero ver um homem fazer uma criança, porque Deus, então comparando um homem com Deus, a comparação é boba. Deus é Deus, homem é homem, né? Comparações bobas e absurdas, evite. Assuntos tolos, assuntos bestas, assuntos que ninguém chega a lugar nenhum. A Bíblia manda fugir desses assuntos loucos, né? Sexo dos anjos e etc e tal. Olha, procure levar o povo a ter firmeza. Se você for pregar para o povo não ter firmeza, então a sua pregação é vã. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para edificar a sua igreja. O sermão tem que ter respaldo bíblico. Aí você enriquece esse sermão com a filosofia, com história, com exemplos práticos. As pessoas gostam muito de historinhas. Então, você tem que ter um respaldo bíblico. Você tem que ter um texto bíblico, e esse texto tem que ser bem claro. Olha, irmãos, estou pregando aqui porque está aqui na Bíblia, assim. Pronto, você já arrumou o respaldo bíblico. Aí é o respaldo filosófico. Aí você cita a história, pode citar pensamentos de um, pensamentos de outro, e aí vai por diante, né? Exemplos é aqueles exemplos. Irmãos, olha, a Bíblia diz aqui que o Senhor é contigo. Teve um irmão que sofreu muito, ele passou muitas dificuldades, mas ele acreditava que Deus era com ele, então ele venceu. Hoje ele tem a casa dele, hoje ele tem a vida dele. Deus foi com ele. Olha que exemplo maravilhoso. O povo fica tudo, né, com curiosidade. Nunca diga que não está preparado. Não dê uma de humildezinho, que não queria pregar, como eu já falei, né? Eu não quero pregar, meu Deus, eu não quero. Mas os irmãos chamou, então se os irmãos chamou, né, eu estou aqui, né? Conta história bíblica com ânimo. Então você pode pegar uma história bíblica. Olha, irmãos, Moisés estava no deserto. Olha, e esse deserto, e quando você começa a contar, puxa, e lá o sol é muito quente, tem muitas cobras durante a noite, e um frio muito grande durante a noite. Olha, irmãos, aí você vai dramatizando aquela história. Pense numa coisa maravilhosa. Na verdade, o pregador é um contador de histórias. E história não é história, não, é história mesmo. Então ele tem que contar com ânimo aquilo que ele está lendo. Então ele tem que ler com ânimo. Lembre-se, você não pode esperar que todos os cultos, pode anotar aí, anotando? Você não pode esperar que todos os cultos sejam super, ultra, mega, ultra animados. Mas você tem que esperar que todos os cultos sejam edificantes. Às vezes a igreja está cansada, às vezes por exemplo, principalmente no final de ano, que as pessoas correm muito para comprar presente, é uma tensão muito grande no ar, a igreja fica um pouco assim. Agora lá para o dia 25, dia 30 de dezembro, está todo mundo animado, né? Já dia 1º de janeiro, já nos primeiros dias de janeiro, é todo mundo cansado. Então você tem que saber. Não adianta você pegar uma igreja cansada e chegar lá, meu irmão, se animar, porque quem não se anima não é de Deus, quem não se anima está na carne. Isso é forçar a barra. Tem que saber que
Nada é 100%, 100%. Nada é 100%, 100%. Tem hora que a igreja está desanimada, você vai lá dar uma palavra maravilhosa, não vê nenhum glória a Deus, não escuta nenhum glória a Deus, mas glória a Deus, eles ouviram a palavra. E tem hora que você diz, Jesus é bom, a igreja é mesmo. Então você tem que saber ver essas particularidades, que cada culto é um culto, né? E às vezes a igreja ela se comporta como uma pessoa só. E às vezes a igreja está cansada, não está afim, né? E você tem que saber as limitações da sua igreja. Interessante essas aulas, né? Deus nos abençoe. Vamos continuar. Seminário Teológico Luz Online. Deus te abençoe. Vamos continuar. A próxima aula, para a glória de Deus. Paz e luz, vamos continuar no nosso comentário acerca de oratória, de homilética, que talvez seja a disciplina mais importante para um líder. É saber se expressar, é saber falar. Paramos nessa parte. Não seja repetitivo. Não seja uma pessoa de um tema só. Você ser repetitivo, principalmente naquela parte amém, amém, né? Ou né. Você pode até dizer né? Mas olha, fomos à rua, né, para voltar, né, e aí encontramos lá, né, um amigo meu, né, aí fica muito repetitivo, né, fica muito repetitivo. Deve-se evitar repetições, o tema só, pronto, santidade, 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 santidade. Aí o pastor prega na segunda-feira santidade, na terça-feira santidade, na quarta-feira santidade, na quinta-feira santidade, no sábado santidade, na escola dominical dá um estudo sobre santidade e no domingo santidade ao Senhor. Isso torna-se repetitivo, chato. É a mesma coisa da pessoa comer só um alimento só. Só feijão, só feijão, só feijão, ou só arroz, só arroz, só arroz. Então, temas como santidade, pecado e outros temas, né, repetitivos, família, 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 isso se torna chato, está fugindo da regra da oratória, da regra da homilética. Na oração, ou seja, na hora que você estiver falando, né, não desabone ninguém. Não conte nada que desabone, ou seja, que mexa com a estrutura moral, intelectual de qualquer pessoa. Então, além de você não ser repetitivo, toda vez que você for dar um sermão interessante, um sermão maravilhoso, você pode misturar os sermões, pode fazer novas pesquisas. O que acontece é que as pessoas não pesquisam, não lê. Tem gente que diz, olha, eu tenho que ficar livre para fazer a obra do Senhor e passa o dia todo em casa dormindo. Aí falta assunto. Mas se ela ler, se ela ver um DVD, se ela fizer uma pesquisa, ela vai encontrar assuntos interessantes. E quando contar, tem que contar com ânimo, com muita alegria, que está contando aquilo, que aquilo é bom, e o povo vai se interessar, né? Não conte nada que desabone ninguém. Você não está para desabonar ninguém, para falar mal de ninguém, né? E isso é um fato que muitos utilizam. Para a minha igreja ser verdadeira, a outra tem que ser falsa. Não precisa. Não precisa estar falando da igreja fulano, da igreja beltrana. A minha aqui, irmãos, é diferente, né? Às vezes tem aquele ditado que diz que quem quer ser diferente é mais igual do que os outros, né? Coisas duvidosas, falhas, tentações ou fracassos, ou fraquezas. Você deve, no sermão, evitar coisas duvidosas. Anota aí, coisas duvidosas, falhas, tentações, fracassos ou fraquezas, né? Ou seja, você contar, olha, o irmão estava tentado, tinha uma mulher muito linda me tentando, e eu fiquei assim, e quase caí. Isso está transmitindo para a sua igreja, para os seus ouvintes, que você é um fraco, né? Que você é um fraco. Então você evite coisas duvidosas. Inventaram um fuxico da minha mulher, mas não é verdade não. Ó, aí o povo vai dizer, será que foi? Será que não foi? Será que é verdade? Anda a fumaça a fogo, ó, né? Falhas. Olha, irmão fulano falhou, caiu e tal. Falhas, elas incentivam a haver mais falha, né? Inclusive algumas igrejas costumam também mandar os seus membros pedirem perdão publicamente.
Isso às vezes é um erro, porque Jesus perdoa, mas aquelas pessoas que estão ouvindo aquela falha, não perdoa. E aí, como é que fica? Então, evite coisas duvidosas, falhas, tentações ou fraquezas. Não aponte nem destaque ninguém negativamente. Tem gente que nem quer ser destacado positivamente e nem quer ser destacado negativamente. Essas pessoas, elas querem ficar ali sem ninguém ver. Não adianta você exaltar demais uma pessoa, que possa ser que aquela pessoa não seja tudo aquilo que você está falando. E depois as suas palavras cairão por terra. Também não adianta, irmãos, no púlpito você acusar ninguém ou apontar para a fraqueza de ninguém. Porque todos nós somos fracos. Nesse mundo não existe ninguém forte. Nesse mundo existem aqueles que escapam, né? Então no púlpito não deve fazer isso, que além de ser antiético, lembra da aula de ética, é também um erro de oratória e de homilética. Assista pregações e anote as técnicas, se puder grave. Assista muitas pregações, pregadores bons, maravilhosos. Você pensa que Silas Malafaia, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, você pensa que ele não usa a técnica de oratória? Ele usa sim. Né? Ele tem aquela técnica pessoal dele, que ele dá chicote e o povo fica rindo, né? Eu acho incrível aquilo ali. Mas ele é um orador nato. Ele é cheio de ânimo, né? Ânimo, ó. E outros pregadores maravilhosos que nós encontramos nesse Brasil, afora, né? Que não tem o estilo de Silas Malafaia, e Deus usa do mesmo jeito. E eles utilizam a técnica, as técnicas da oratória. Então é bom você assistir pregação, ouvir, até fazer suas imitações. Se você nunca pregou, imite, grave, escute novamente. Não é só escutar, é escutar para aprender, escutar com o coração de aprendiz. Assista pregações e grave. Lembre-se disso. Experimente, escreva no seu livro. Experimente falar gravando em frente a um espelho. Você já fez isso? Isso é engraçado, eu já fiz muito isso. Eu falando em frente ao espelho, aí tem a questão facial, e você gravando, depois você escuta, né? Eu, para onde eu ia, eu levava meu gravador de bolso. Tanto gravava as minhas pregações, quanto gravava as pregações dos outros. E isso me dava um conhecimento maravilhoso, porque eu me lembrava do culto todinho. Poupe o seu instrumento de voz. O que é o instrumento de voz? As suas cordas vocais. Jesus! Então vai raspando tudo por dentro. Não precisa disso, gente. Não precisa. Você pode gritar assim, sem berrar, sem extravasar toda a voz. Porque o instrumento mais delicado que nós temos é a da voz, né? Suas cordas vocais. Você não precisa falar no último tom. Dá para você falar, irmãos, estamos aqui, sem precisar aumentar a voz, um ânimo tão grande, mas com o volume controlado. Olha, controle os botãozinhos da sua voz, e você vai estar poupando seu instrumento de voz. Anote outro ponto. Tenha um bom relacionamento com o microfone. Um bom relacionamento com o microfone, que você tem que pegar o microfone e colocar ele na posição certa. Não é falando assim, e também não é muito distante. Se for muito distante, você vai gritar muito para o microfone pegar. Se for próximo de nós, já falando assim, você vai cuspir o microfone, vai ficar beijando, lambendo o microfone, que muitas vezes já está até sujo de saliva de outras pessoas. Então, meu amigo, você tem que ter um bom relacionamento. O microfone fica em torno de um palmo da boca. Então, ele fica mais ou menos aqui, ó. Um palmo, 4 dedos da boca. E com isso você vai ter uma boa oratória, um bom relacionamento com o seu microfone. Palavras difíceis, você evite palavras difíceis para demonstrar cultura. Tem gente que fala cada palavra que era bom, né? Eles guardar para o domingo, para dia feriados. Olhe para o seu auditório e veja se ele é culto,
se ele é leigo, se ele é de homens do campo, homens simples. Então não precisa você puxar aquele verbo tão difícil, né? E então Jesus passou ao largo. Largo o quê? Largo ou é lago? Né? Então, evite linguagens muito difíceis. Você pode ser culto sem precisar falar dificilmente. Procure ser objetivo e dinâmico. Você tem que ser objetivo e dinâmico. Ir para o ponto. Veja essa aula. Quantas coisas a gente já falou objetivamente. Mas se o cara fosse enrolar demais, o aprendizado ia ser mínimo. Temos que ser objetivo, claro. Tem que ter uma pregação objetiva, dinâmica, que é aquela pregação que vai no dinamismo, né? Aquela pregação que você para no meio e fica, deixa eu ver, aí o povo fica, oi, vamos procurar o versículo aqui, cadê o versículo? Sei lá, peraí, deixa eu procurar. Aí passa 2 minutos, 3, 5 minutos procurando o versículo. Você tem que ser avançativo, dinâmico, né? Ser bastante dinâmico nessa questão de oratória. Vamos continuar nesse assunto? Continuando falando acerca de oratória, vamos agora para a parte técnica. E você viu a geral, né, nessa aula do Seminário Teológico Luz Online. Você viu essa parte introdutória acerca da relação do orador com o microfone, com o povo, os meios. Agora vamos para as partes técnicas do curso de oratória, do curso de homilética. A parte técnica, no caso da igreja, sermão. Mas você pode usar isso para qualquer coisa. Qualquer coisa. Os principais sermãos que nós vamos falar para vocês, já que estamos no curso básico, nessa parte básica, já no curso médio a gente vai para uma outra parte mais especial. Porém, essa parte aqui você vai ver que parte interessante. Preste atenção e anote tudo, existe um sermão temático. O sermão temático, você tem um tema, né, e esse tema você usa vários versículos para provar a veracidade desse tema. Tem o sermão textual, são os principais, vou dar só isso para vocês não se perderem. Temático, tem um tema. Decorou? Escreveu? Textual, aquele que trabalha em cima do texto. Você pega um texto, como o Salmo 119, por exemplo. Então você vai falar o Salmo 119 e vai esmiuçando, versículo por versículo. Salmo 119 primeiro. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aí você conversa. Olha, irmãos, a Bíblia diz aqui, que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Aí quando você for para o 2, já faz um comentário do 2. Esse é o sermão textual. Terceiro sermão. Primeiro, temático. Segundo, textual. Terceiro, biográfico. Biográfico é aquele sermão que você vai falar da vida de uma pessoa. Vida de Jacó, vida de José. Mas você pode usar em qualquer área da vida, daqui a pouco você vai ver. Você pode falar do governador, pode falar de Pedro Alves Cabral. Um sermão biográfico. Você vai falar sobre Cabral, que ele veio lá de Portugal, não sei o que lá, tá? E assim por diante. O biográfico, geralmente você vai falar quem é essa pessoa, o que ela veio fazer, quando é que ela nasceu, como era a família dela, e você vai transformar isso em algo interessante. Irmão, você sabia que Paulo foi o grande apóstolo dos gentios? Ele era romano e era judeu ao mesmo tempo, ele era baixinho, tinha 1,60 m, ele era um dos generais de Roma, e você vai falando, e o povo vai ficando interessado. Esse aqui é o sermão biográfico. E tem um expositivo temático também, que mistura, né, tema com exposição. Mas vamos apenas nos prender a esses 4 sermões: textual, temático, textual, biográfico e expositivo temático. Esses aqui são os mais importantes. Os demais são variações destes. Os demais sermões são variações destes aqui. Todo sermão tem que ter essa estrutura. Todo sermão, tanto textual, como biográfico, como temático, expositivo temático, tem que ter essa estrutura aqui que vocês vão anotar agora. Preparou sua caneta? Vamos lá. Né? Primeiro, o texto que você vai trabalhar, né? Ou o tema. Primeiro o tema ou o texto. Vamos colocar o tema. Primeiro, tema. Tema. Tema é... Você cria o tema. Depois o texto. Aí depois vem o texto, os textos principais acompanhando.
vem a introdução e o desenvolvimento e a conclusão. Lá vai. Tema, né? Texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Anotou? Se não anotou, volte e anote. Qualquer coisa pode ser tema para uma boa oratória. Vejamos um exemplo, né? Vejamos um exemplo. Qualquer coisa pode ser tema para uma boa oratória. E você pode colocar qualquer coisa dentro. Eu vou falar um sermão temático agora. Qual é o tema? Olhe bem, isso é uma comparação para você ver como essas técnicas são boas. Vou fazer um sermão temático, mas não vou falar da Bíblia. Vou falar para vocês em rápido. Olha, isso pode durar 5 minutos, 4 minutos, isso pode durar 2 horas. Faz parte do orador. O orador pode aumentar e diminuir. Sermão temático. Eu vou falar sobre a tomate. Sobre a tomate. Então, olha, tema, tomate. Fonte de saúde. Texto. O texto eu vou utilizar o texto da organização OMS de 1998, que diz que a tomate tem ingredientes anticancerígenos. Então, esse não é um texto bíblico, isso é um texto de uma organização. Então, tomate, o texto, olha aqui, segundo esse texto aqui, né, a tomate tem produtos anticancerígenos. Vamos lá. Introdução. Vou para a introdução. Só um exemplo para vocês compreenderem. Introdução. Amigos, estou aqui para falar para vocês de um produto super interessante. Sim, um produto maravilhoso, que é acessível a todas as pessoas do Brasil. Um produto barato e que este produto ele tem a capacidade de evitar o câncer. Opa, o que foi que eu fiz? Eu fiz a introdução, entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo. Então todo mundo ficou sabendo, rapaz, que produto é esse que ele está falando? Quer dizer, eu lancei a curiosidade. Essa é a introdução, viu? Não passa disso, é isso. Nem grande demais, nem pequenininha, tem que ser... Agora, claro que numa igreja você pode fazer uma introdução de uns 5 minutos, né? Mas se for muito grande, então vai abusar um pouco, né? Agora é o seguinte, desenvolvimento do sermão. Primeiro, você pode desenvolver o sermão A, B, C, D, o corpo do sermão. Depois da introdução, vem o corpo do sermão. Então, a saúde. A saúde é o principal bem de uma pessoa. Uma pessoa saudável é feliz. Uma pessoa doente, ela é triste, ela é infeliz. Então, devemos cuidar desse patrimônio. Aí eu estou fazendo já o corpo. E temos o produto certo. Sabe qual é o produto? É a tomate. Aí vou para o B. O tomate é algo maravilhoso. Já estou no B, né? Ele é um produto gostoso. Você pode comer com sal, pode comer com vinagre, pode comer geladinho, ou até mesmo assado junto com a carne. Fica uma delícia. Pode colocar na sopa, pode colocar no seu prato de manhã, de tarde, de noite. Não tem contraindicação nenhuma. É barato, é gostoso e tem produtos anticancerígenos. Olha só. Aí já estou no desenvolvimento do sermão, né? Desenvolvimento A, desenvolvimento B, né? E você pode adquirir esse produto em qualquer parte, porque em todos os bairros existe o tomate. Ele é gostoso, é de boa aparência, faz bem à saúde, faz bem para o velho, faz bem para o novo. Ele é o tomate. Aí você continua, tomate é maravilhoso. Aí vai ter gente que vai dizer, glória a Deus, glória ao tomate. E você vai continuar o seu sermão. Ele é gostoso e pode ser acompanhado de diversas coisas, né? Com maionese, tomando um refrigerante geladinho, gostoso, na feijoada. O tomate cai bem em todas as refeições. Conclusão. Olha, todo sermão tem que ter, isso é o básico, cabeça, corpo e membros. Cabeça, corpo e membros. O que é cabeça, corpo e membros? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que aprender a fazer
introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora eu vou fazer a conclusão para vocês. Portanto, meus amados amigos, como vocês viram, o tomate em tudo é benéfico. Tomate é maravilhoso. Espero que você coma muito tomate, porque tomate é uma das frutas que Deus colocou nesse mundo para o bem-estar da família. Poderíamos até chamar o tomate de fruta familiar. Eu queria dar uma salva de palmas para tomate. Entendeu? Sim ou não? Se não entendeu, volte o vídeo. Então, o que eu fiz aqui? Eu provei para vocês que o sermão pode ser usado para qualquer coisa. Pode ser usado para Jesus, né? Jesus é bom. Aí, introdução, corpo, conclusão. Pode ser usado para uma fruta, banana, caju, né? Aí você pega um dado, olha, o caju, segundo a organização da ONU, tal, aí, ó, segundo a pesquisa tal, o caju tem tantos por cento de vitamina C, mais do que a laranja. E aí você faz. Pode ser feito em qualquer texto da Bíblia, Gideão, Mateus, Lucas. Então há uma infinidade de coisas dentro desse padrão que eu falei para vocês. Vamos continuar nesse assunto. Preste atenção. Vamos continuar, meus amigos, falando acerca dos sermãos. Como você pode observar, o sermão ele pode ser usado em qualquer coisa, desde uma fruta a um tema, né, a uma pregação. Depois do treinamento, você fará isso naturalmente. Alguém pode dizer: ah, isso é muito difícil, introdução, conclusão, é muito difícil, mas não é. É a mesma coisa de dirigir um carro. Quando você está aprendendo, você fica, agora vou passar a primeira, agora vou passar a segunda, agora vou passar a terceira. Mas depois que você aprende, você anda no carro e passa as marchas naturalmente, não é verdade? Então, a mesma coisa é o sermão. Quando você aprende a fazer o sermão, você vai pregando e passando as marchas naturalmente. Você pega um texto e de imediato a sua mente já forma introdução, corpo, divisão A, divisão B, divisão C, divisão tal, e depois conclusão, automaticamente. Você, nesse sermão, nessas divisões, você tem que mostrar força, vibração. Quando eu falei, o tomate, você não vai falar o tomate, né? Nem vai destacar pontos negativos. Não, como eu poderia destacar que o tomate poderia ter agrotóxicos, então isso vai enfraquecer seu sermão, né? Você tem que citar que ele realmente é bom para a saúde, lavar bem lavado, mostrando sempre o lado positivo com vibração, sem exagero, né? Também você não vai chegar e dar um grito exagerado, não, sem exagero, mas você ser vibrante. É a mesma coisa de você chegar e dizer: olha, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Então é isso aí, chama a atenção, porque está incontida emoção, vibração, garra, e isso é importantíssimo no sermão. Estude muito antes de falar, não fale daquilo que não conhece. Anotou? Então não fale daquilo que não conhece. Evite falar. Se você não sabe de uma situação, não fale. Porque o que vale é segurança. O obreiro ele tem que ter segurança do que fala. Irmãos, é isso, é assim, é desse jeito, é dessa forma. Mas se ele não falar com segurança, eu acho que é mais ou menos assim, eu não tenho certeza. Dizem que é, né? Então já era, sermão. Então você tem que estudar. Isso aí é obrigatório. Tem que observar. Para eu vou falar, você vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí você vai estudar a cultura, porque ela ficou tremendo. Tal. Vou estudar sobre as 10 virgens sábias e as 10 virgens loucas. Por que esse azeite? Por que essa lâmpada? Né? E quando você falar, fala com força, com autoridade, né? na tampa. Outro tópico, mostrar simpatia e bom humor. Não adianta você chegar no púlpito, né? Você tem que chegar contente.
A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Como eu estou aqui contente falando para vocês, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Você tem que mostrar ânimo, alegria. Estou aqui com muita felicidade. Deus é bom demais. Hoje vai ser uma noite de bênção. Isso é o que o povo quer. Ânimo, ânimo, né? Olhar para as pessoas sem fixar numa. Isso é importantíssimo. Decorou? Olhar para uma pessoa sem fixar em uma. Se você for pregar, isso acontece, viu, gente? E às vezes pode acontecer até sem você notar. Você está falando sobre uma coisa e fica olhando para uma pessoa, porque está notando que ela está prestando atenção, aí está lá 100 pessoas ali assistindo, mas você só fala e olha para ela. Aponta com a mão assim para o lado dela, ó, assim, e fala e olha para ela, e fala e olha para ela. E isso pode ser chato demais, porque depende do que você está falando, você pode estar acusando aquela pessoa, você pode estar exaltando aquela pessoa sem ser necessário, e você pode estar criticando aquela pessoa, né? Você nunca deve falar para uma pessoa, você está falando para um auditório. Irmãos, estamos aqui e tal. Às vezes tem uma pessoa na sua frente, mas não adianta ficar olhando para ela, nem olhando para o teto, nem olhando para o chão. Você tem que olhar para o povo. Irmãos, estamos aqui e contemplando um, contemplar outro, olha para um, olha para outro. A importância do orador e sua responsabilidade. Olha, o orador é algo muito importante. O cara sai de casa, se arruma, toma banho, bota perfume, se ajeita, pega a esposa, vamos lá, pega os filhos, liga o carro, anda quase 1 hora para chegar na igreja. Não chega lá, ele quer ver uma pregação. Ele quer ouvir uma pregação. Então a importância da pregação é muito grande mesmo. Então o pregador tem que saber dessa responsabilidade que ele tem. Você tem que saber que você é responsável pela pregação da semana. As pessoas passaram a semana todinha para vir no domingo assistir você falar. Então você tem que dar lugar ao Espírito Santo, tem que dar uma pregação boa. Não é também aquele negócio como caldo de cana, que é feito na hora, de todo jeito. Isso é muito feio, muito chato, mostra muito despreparo. Não, mas é o Espírito Santo de Deus que mostra. Tudo bem, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Mas se você passa uma semana todinha, não está nem aí para a Bíblia, nem liga, nem ora, nem vê nada, você ainda vai falar em Espírito Santo? Ah, meu irmão, o Espírito Santo dá na hora. Dá na hora, você está com preguiça de estudar. Né? Então não tenha preguiça de estudar. A pessoa que tem preguiça de estudar, ela não é abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus está lá, querendo falar com ele. Abre a Bíblia, vai, meu céu, vai, abre. E ele não abre a Bíblia, ele não olha nada, ele não estuda, ele não vê um DVD evangélico, vai assistir filme, vai dormir, e depois ainda fica dizendo: ah, o Espírito Santo de Deus vai me dar a palavra. Evite mensagem de carapuça, que é aquela mensagem que a pessoa dá sabendo de um problema do irmão. Ah, tem irmãos que estão vestidos de verde, só tem uma pessoa vestida de verde, né? Tem irmãos que têm problemas na família, e ele sabe que tem um irmão ali que está com problema na família. Isso é feio. Se você quer orientar o irmão, vá e oriente. O pregador que faz isso, ele está fugindo totalmente da oratória e da ética. Lembra da aula de ética, né? Então nunca faça isso. Você sabe de um problema de uma pessoa, não fale. Fale pessoalmente para ela, porque o problema dela é dela, não é da igreja toda. Como orador, como líder, você tem que gerar um equilíbrio entre a técnica e a espiritualidade. Então você, como líder, você tem que gerar uma técnica, um equilíbrio entre a técnica e a espiritualidade. Nem tudo é espiritualidade. Eita, eu estou sentindo, Jesus manda fogo. E também nem tudo é técnica. Então existe o Espírito Santo de Deus e as técnicas. É a crescer na graça e no conhecimento, é as duas pernas. Não pode crescer uma perna mais do que outra. Então você tem que crescer as duas pernas iguais. Graça e conhecimento, graça e conhecimento, graça e técnica. Graça e técnica, ó. Vai ser um grande pregador em nome de Jesus, né? Respeita a técnica e a cultura do grupo que vai te ouvir. Então, se você tem um grupo que não bate palmas, você vai para uma igreja que não bate palma, não mande bater palma. Então devemos respeitar a cultura pessoal daquele grupo que está lhe assistindo.
Como pregador, você é convidado para uma igreja que bate palma, ora com um copo d'água, com tudo. Ore, meu irmão, ore lá e Deus vai abençoar e vai ser bênção. Não adianta você ser um religioso, você é um cristão. Né? E seja simpático. Pastor, ora aqui pela minha foto da minha filha. Ora, e Deus opera. Não, porque eu não vou orar não, porque na minha igreja não ora, meu irmão, desculpe e tal, fica muito feio. Então respeite a cultura do grupo que você vai pregar e eles vão te ouvir. Outro tópico, tá anotando? O povo tem que sair lembrando do seu sermão. Você deve fixar na mente do povo o que você pregou. Existem muitas técnicas como repetição. Irmãos, estou falando sobre santidade, diga santidade, os irmãos, santidade. Estou falando sobre alegria, diga alegria, os irmãos, alegria. Segundo alguns, isso faz fixar. Mas nada melhor do que uma boa palavra, um bom exemplo, você pegar um exemplo verdadeiro, verídico, técnico e lançar para o povo ouvir, ver e decorar. Né? Tem pregações que eu preguei há mais de 15 anos de idade e tem pessoas que se lembram dessas pregações. Jesus Cristo falou: como guardaram as minhas palavras, guardarão também as vossas. Com certeza as pessoas vão guardar as tuas palavras. Você pode treinar e se aperfeiçoar cada vez mais. Você pode se tornar fera nas palavras. Jesus, abençoa minha boca, abençoa meu coração, minha mente. E Deus abençoa. E você pode se tornar expert em falar. Falar com autoridade e convicção. Né? Falar com autoridade e convicção. Usar a força da imaginação. Você pode contar uma história e aquele povo vai viajar na tua imaginação, você contando história. Olha, irmãos, uma certa vez, como diz uma história, essa história foi verídica, você diz, história verídica. Se não, você diz, irmão, conta-se uma história. Né? E então você imagina. E quando você imagina, você contando, imaginando, você vai fazer as pessoas que estão lhe ouvindo imaginar também. Então a imaginação é uma grande arma para o orador. O orador vai contando uma história e vai imaginando uma história que ele sabe e a plateia vai acompanhar e vai imaginar também. Use a imaginação. Vamos continuar nesse assunto. Interessante.